Olá, turma. Olá, oitavo ano. Sou a professora Micaela, sou a professora de História. Hoje a gente vai falar sobre o período regencial, tá certo? Esse período regencial é de 1831 a 1840. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que foi esse período regencial, né? Com a abdicação de Dom Pedro I, né? A gente lembra que ele abdicou, foi embora, então deixou o seu filho, né, Pedro Alcântara, né, com 5 anos de idade, aqui no Brasil, no qual não poderia assumir o reinado. Por quê? Porque estava na Constituinte, né, de 1824, a Constituição, que eles só poderiam assumir com 18 anos, tá certo? Então, Dom Pedro abdicou do trono, né, e foi embora para Portugal. Então, nessa ocasião, o Congresso estava fechado, né, havia poucos deputados aqui, lá no Rio de Janeiro. Então, foi composta uma regência, tá certo? Uma regência, a gente pode dividir esse período da regência em 4 períodos, tá certo? Que a gente pode dizer que teve a regência trina provisória, que vai de 1931, né, no início. Tem a regência trina permanente, que é de 31 a 1834. Vem a regência una de Padre Feijó, de 1835 a 1837. E a regência una de Pedro de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Lembrando que, vamos lembrar aqui um pouquinho, né, como eram os grupos políticos nesse período, né? Eles eram divididos no início praticamente em 3 partidos, né? Que era o Partido Restaurador, que eles queriam o retorno de Dom Pedro e tal, né? Uma figura bem conhecida, que era um dos líderes desse partido, foi José Bonifácio. A gente tinha os liberais moderados. Retornando aqui, o Partido Moderador, Restaurador, desculpa, eles eram conhecidos como caramurus, tá certo? Tinha os partidos liberais moderadores, que eles eram adeptos à monarquia, tá bom? E eram conhecidos como chimangos, ok? E um dos representantes desse grupo, né, que seria os moderados, seria Padre Feijó. E o outro grupo seria os liberais exaltados, que defendiam o federalismo, tá ok? E um dos líderes seria Cipriano Barata, ok? Então, a gente vê aqui, na regência provisória, eram compostos por senadores liberais, um senador conservador e um senador militar, tá certo? Então, o que foi a primeira medida da trina provisória? A primeira medida da regência trina foi publicar um manifesto ao povo visando acalmar a população, tá? Então, ele reconduziu ao governo o Ministério Brasileiro, né? Ele liberou os presos políticos, ele organizou a próxima regência, né? Como vocês viram, ela era provisória, né? Eles também exoneraram todos os oficiais estrangeiros, então eles tiraram todos os oficiais, eles expulsaram da Força Armada, né? Então, a regência trina provisória foi para organizar, vamos dizer assim, a eleição, né? Organizar as ordens para a regência permanente, tá certo? Então, vamos lá.
Ainda que na regência trina provisória foi aprovada a lei regencial. O que era essa lei regencial? Ela limitava o poder dos regentes. A gente lembra que Dom Pedro I, ele fez o poder moderador, no qual ele poderia fechar a Assembleia, poderia impor o que ele quisesse, né? Porque ele tinha o poder moderador. Então, o poder moderador estava acima do poder da Assembleia e de outros, tá certo? Então, essa lei regencial, ele queria exatamente o quê? Ele proibia os regentes de fechar a Assembleia e de utilizar o poder moderador, tá certo? Então, foi assim que os deputados começaram a voltar, né? Quando voltaram dos recessos, eles começaram a fazer as eleições para a regência trina permanente. Então, quem era que ia compor, né, essa regência trina? Aí a gente vê que teve 2 deputados liberais moderados e um senador militar. Esse ficou, né, buscando equilibrar as forças entre o sul e o norte do país. A gente lembra que nesse período, ele é um período tem muitas revoltas, então eles precisavam ter esse bom senso, esse apoio, né, de todos os seus pontos, né, suas regiões, vamos dizer. Então, representava os interesses de autonomias da província, mudando a política de centralização do primeiro reinado. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer o quê? Que eles começam a dar mais liberdade para suas províncias, né? Então, a gente pode dizer assim, que o período de 1831 a 1837 é um período que ficou conhecido como avanço liberal, né, devido à centralização do poder, tá certo? Então, nesse período, teve o ministro da Justiça, que vamos já falar. Então, quem era que compunha essa trina, né? Era Francisco de Lima Silva, né? Marques de Montes Alegre e João Braulio Muniz. Bem, a gente sabe, né, que eu acabei de comentar, que houve muitas revoltas. Então, era constante a ameaça de fragmentação do território, no qual, desde o início da sua colonização, eles se preocupavam muito com a questão da fragmentação, né, que permanecer um território unido, permanecer um território único, certo? Dentre as principais ações da regência trina, né, podemos citar a criação da Guarda Nacional e o Código do Processo Penal, tá certo? Lembrando que aqui tem, para ministro da Justiça foi convidado o padre Diogo Antônio Feijó, que assumiu o cargo na condição de ter total autonomia de suas ações para implementar as medidas que julgavam necessárias para pacificar o país e conter revoltas, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que foi essa Guarda Nacional. Em 1831, né, foi criada essa Guarda Nacional, era uma milícia comandada pelo ministro da Justiça, que a gente acabou de citar, que foi o padre Diogo Antônio Feijó, ok? Então, o objetivo era controlar melhor as províncias, principalmente devido às dificuldades de deslocamento do exército. Então, as regiões que eram distantes, eles tinham a guarda municipais para conter essas revoltas, tá bom? Então, era bem como um perfil popular as revoltas ocorridas no interior, tá ok? Então, muitos consideravam a Guarda Nacional mais disciplinada que o próprio Exército, tá certo? E quem era que poderia integrar essa Guarda Municipal? Teria que ser homem, cidadão do Império, claro, né? Ele teria que ter 18 a 60 anos e ter renda suficiente para ser considerado eleitor, ok? Aí aqui vem dizendo, né, que foi criada com a força militar paralela ao exército, que ajudava, né, mantida pelos grandes proprietários de terra que compravam patentes e comandavam as tropas.
Aí a gente vê com essa questão, né, de comprar patentes e comandar as tropas, aí a gente vê a questão da província, a província tinha sua autonomia. Então, esses guardas nacionais tinham também um interesse, tá bom? Então, assim, as províncias contavam com forças militares para reprimir revoltas de caráter liberal ou popular, tá bom? O controle da Guarda Nacional pelas elites da província daria a este grupo toda a força política local, sendo uma das bases das oligarquias dos chamados coronéis. Isso a gente depois vê, tá certo? Mas aí a gente já começa a entender a questão da Guarda Nacional ter um vínculo maior com a elite. Também é aprovado, como a gente falou, né, o Código de Processo Penal, foi em 1832. As províncias agora elegiam juízes de paz que tinham o poder policial e de julgamento, tá certo? Os governos locais ficavam em cargo de pagar os juízes de paz e por isso controlavam o funcionamento da justiça. Então, a elite, né, os governadores, tinham uma força na guarda municipal, na qual também tinha uma força nos juízes, tá certo? O fato destes grandes proprietários dominarem a Câmara Municipal garantia a este o controle da vida política das províncias, certo? Na regência trina também foi aprovado a emenda à Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional de 1834. O que é que ele falava? Lembrando que, né, ele falava e lembrando que os liberais se fortaleceram, né, e ocuparam cada vez mais lugar nas assembleias. Então, alguns pontos da Constituição, por meio da emenda, eles adicionaram, né, a questão do poder moderador não podia mais dissolver as assembleias, como já foi dito, foi criadas as assembleias provinciais, e isso que era aqui, ó, criava assembleias legislativas provinciais. E o que era isso, professora? Eles poderiam elaborar leis locais, né, que não se sobressaíssem à Constituição, claro, né, mas aumentou assim as autonomias da província, tá certo? Transformava a regência trina em una, onde o regente seria eleito para um mandato de 4 anos por meio de eleições gerais. Como eram essas eleições? Eram eleições com voto direto e secreto, tá certo? Então, houve essa diminuição de 3 para o número de regentes só 1, tá bom? Então, essas assembleias provinciais significam uma grande descentralização do poder, tá certo? Pois adquiriram muitas funções que antes eram só o governo central, como a aplicação da justiça, a administração da cadeia, orçamento do município, a criação de escola, cargos públicos. A gente lembra, né, que essas assembleias, eles denominavam os cargos públicos, tá certo? Então, essa mudança causaram grande divergência entre os parlamentos brasileiros e que se dividiam em regressistas, contrário à reforma constitucional, e os progressistas a favor delas.
que ao contrário, ele era contrário às reformas liberais, que deram autonomia legislativa à província, né? Então ele achou ruim essa descentralização. Ainda em meio de revoltas, o Congresso desse regente revisou o ato adicional, né? Então ele tenta restabelecer a ordem política anterior, certo? Ele opõe ao avanço liberal, como já foi dito, certo? Então ele vem diminuir a autonomia das províncias, tá certo? Então a gente pode dizer que as assembleias provinciais perdem forças e as forças militares de justiça passam a responder ao poder central, como antes. Porém, as revoltas não diminuem, gente. O governo dos regressistas chegam até a aumentar em número. Tanto regressistas como progressistas temem o aumento das revoltas, por isso buscar uma alternativa que represente estabilidade. Os liberais passam a apoiar a coroação de Dom Pedro II, tá certo? Arrastando os governadores. Aí a gente vai lembrar que esse período regencial é um período de muitos conflitos. Que em 1837 os baianos se revoltaram comandado pelo cirurgião Sabino, né, Francisco Sabino Alves. Ele reclamou uma maior autonomia para a província, né? Então ele exigiu o fim do envio dos soldados para lutar no sul e a redução dos impostos. Então, contrário às novas reformas do regente Pedro de Araújo Lima, os sabinos, que ficou conhecido, né, tomaram Salvador, dominaram a cidade durante 4 meses, proclamaram a independência da Bahia, até que Dom Pedro II assumisse o poder executivo, né? Essa reivindicação aparentemente contraria diversidades de ideias defendidas por eles. Alguns eram republicanos, outros defendiam a independência definitiva da Bahia e outros a monarquia, tá certo? Então, apesar de se opunham aos regentes, eles queriam que voltassem, alguns queriam que voltasse a monarquia. Devido aos desentendimentos, né, que estavam nesse conflito, que alguns defendiam a independência da Bahia, outros queriam que a Bahia fosse republicana, outros queriam a volta da monarquia, né? Então, devido a esses desentendimentos internos, o movimento perdeu a sua força, certo? Então, eles foram derrotados pelas tropas regenciais em 1838, ok? Tivemos a balaiada. Aqui tem dizendo que foi no Maranhão, em 1838 a 1841. Eles pediam o fim do regresso conservador, né? Duque de Caxias acaba com o movimento na cidade de Caxias.
Então, o que foi a balaiada, né? Ocorrida na província de Maranhão. As principais causas da rebelião foram a interferência do governo central, como todos a gente vê, né, que todos estão reclamando da questão do governo central. Havia uma disputa entre dois grupos políticos locais, né, que eram conhecidos como os bem-te-vis, que eram progressistas, e os cabanos, que eram regressistas. Quando Pedro Lima se tornou regente, indicou um político regressista para o governo, que aí perseguiu seus opositores, tá certo? Eles reclamavam também sobre o preço do algodão, que era o principal produto de exportação, né? E também a sobrecarga da população escravizada, tá certo? Então, os cativos, né, eles não queriam liberdade, eles estavam dizendo que os cativos se tornaram cada vez mais caros, tá certo? Inicialmente, a revolta envolveu apenas os bem-te-vis. Quem eram os bem-te-vis? Eram os progressistas, certo? Então, eram pequenos proprietários intelectuais e comerciantes. No entanto, rapidamente houve envolvimento de artesão, boiadeiro, indígena, afro-brasileiro cativo, libertos, aquilombolas, e eles se revoltaram com a péssimas condições de vida também, tá certo? Por que eles eram conhecidos como foi conhecidos como balanhagem? Porque os grupos de artesão fabricavam cestos, que era o nome balaios, tá bom? Então, os balaios tomaram o poder em uma grande cidade da província do Maranhão chamada Caxias, tá certo? E de lá expulsaram os portugueses e decretaram o fim da Guarda Nacional, né? E com essa medida considerada muito radicais, os cabanos, bem-te-vis, certo? Que formaram aliança com o governo central para encerrar a revolta. Então, lá eles foram vencidos, né? Presos e executados. Farroupilha. A gente pode dizer que a Farroupilha foi mais extenso, né? Que é de 1835 a 1845. Então, o que eles pediam? A resolução com as elites. Vamos lá. Então, Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, né, ocorreu no Rio Grande do Sul. Lá havia constantes tensões entre a população local e o governo central, tá certo? Embora sempre fosse convocado para lutar contra os espanhóis e guardar, né, as fronteiras do sul, os habitantes da região não podiam ocupar postos de comando durante o confronto. Então, a situação foi agravada e alguns fatores econômicos, tá certo? Então, depois da questão da independência da Cisplatina, né, do Uruguai, eles eram também criadores de gado. Então, ele começou a pagar uma taxa, né, para transitar com seus animais pelas fronteiras uruguaias. Então, esse também, e o seu produto, a charque, estava de baixo valor, tá certo? Então, diante dessa situação, os charqueiros, né, gaúchos se uniram para tomar a cidade de Porto Alegre, expulsar o governador, que foi indicado pela regência, e proclamar a independência do Rio Grande do Sul. Então, foi isso que deu início ao conflito da Farroupilha, né? Os revoltosos proclamaram a república inspirada nos demais países, né, Argentina, Uruguai, que eram independentes e eram... olha, agora me fugiu o nome. Eram repúblicas. Então, além disso, anos depois, em meio de constantes guerras com tropas regenciais, Farroupilha conquistou uma parte de Santa Catarina, tá certo? Então, Santa Catarina
ficou uma província independente, ok?